Ad Astra, o grande engano dos céus, UFOs, consciência e o espelho das estrelas. E se parte do fenômeno alienígena não viesse das estrelas, mas fosse fabricado aqui na Terra, por agendas ocultas, pela mente humana, por nossos mitos modernos? Será que o fenômeno dos chamados extraterrestres é realmente o que parece ser? Ou será que estamos diante de algo muito mais complexo, um misto de tecnologia oculta, manipulação, psiquismo humano e mitos modernos? Essa é uma pergunta que atravessa décadas e que ainda hoje provoca fascínio, medo e desinformação. Jacques Vallée alertava já em Revelations, de 1991, que o fenômeno dos OVNIs pode funcionar como um sistema de condicionamento social. Os OVNIs podem ser um sistema de controle, um processo de condicionamento que usa o absurdo e a confusão para manipular crenças humanas. Logo após a Segunda Guerra Mundial, relatos de objetos voadores não identificados começaram a se espalhar pelo mundo com intensidade. E se parte dessas naves fosse fruto de projetos secretos desenvolvidos em paralelo desde o final do século XIX, com pesquisas em plasma, energia etérica e até engenharia oculta? E se o mito extraterrestre fosse usado como uma cortina de fumaça para encobrir tecnologias terrestres avançadas, mantidas longe do olhar público? Essa hipótese nos obriga a reconsiderar: estamos vendo seres de outros mundos ou apenas os desdobramentos de agendas terrestres muito bem planejadas? Mas a outro nível, e se a crença em extraterrestres for em parte uma cortina de fumaça? O próprio Vallée escreveu: Ainda acho que há uma tecnologia genuína em ação, mas não estou pronto para concluir que é de origem espacial. Muitas testemunhas descreveram experiências que vão além do físico. Distorções da realidade, visões, bloqueios mentais, até transformações de personalidade. Será que parte do fenômeno não seria gerado pela própria mente humana? J. Allen Hynek, em The UFO Experience, de 1972, classificou os encontros próximos e mostrou que muitos envolvem não só objetos, mas efeitos físicos e psicológicos profundos. Strieber, em The Fourth Mind, 2025, sugere que testemunhas entram em contato com uma consciência que percebe passado, presente e futuro como uma só realidade. Jacques Vallée descreve como o contato pode causar alucinações, mudanças de personalidade e até bloqueios inconscientes. Será que não estamos diante de um fenômeno que brinca com a psique humana, tal como o trickster das antigas tradições? O neurocientista da Universidade de Stanford, Gary Nolan, em suas pesquisas recentes sobre pilotos militares expostos a UAPs, fenômenos aéreos não identificados, encontrou até alterações cerebrais incomuns em áreas associadas à percepção e à intuição. E se o fenômeno estiver nos reprogramando silenciosamente, geração após geração? John Keel já dizia em seu livro Operação Cavalo de Troia, de 1970, que os UFOs são uma manifestação de um sistema de controle interdimensional mais próximo dos demônios e anjos do que astronautas de outro planeta. Jason Reza Georgiana, em Close Encounters, ou seja, Encontros Próximos de 2022, sugere que os OVNIs podem ser máquinas do tempo ou até manifestações de civilizações ocultas, interdimensionais ou mesmo simulacros gerados por inteligências artificiais. Strieber nos provoca: talvez os visitantes busquem em nós a experiência humana que lhes falta, e talvez aquilo que chamamos de alienígenas seja apenas a sombra de nossos próprios poderes esquecidos. E se os alienígenas de hoje forem apenas os duendes e fadas de ontem, adaptados à linguagem tecnológica da era moderna? Jason Reza Georgiana aponta hipóteses alternativas. Os OVNIs poderiam ser projeções psíquicas do inconsciente coletivo
ou mesmo manifestações ultraterrestres que espelham nossos medos e esperanças. Talvez estejamos interagindo com algo que se comporta como um trickster, um agente, como uma inteligência artificial que embaralha a percepção, que brinca com nossa consciência e que pode até estar ligada a formas de inteligência artificial que moldam a experiência da realidade. E se o fenômeno for, em parte, um espelho da própria psique humana? Antigamente falávamos de fadas, duendes, espíritos que atravessavam o limiar da realidade. Hoje falamos em greys, arianos, reptilianos, seres de Lira ou Arcturus azuis, entre outros mais que estão na moda agora ou saíram de moda. O mito muda, mas a necessidade de projetar continua. Whitley Strieber, em The Force Mind, a quarta mente, sugere que os visitantes talvez estejam ligados a uma consciência temporal, que vê passado, presente e futuro como uma única realidade, como já falamos. Ele também aponta que nós, humanos, já teríamos possuído capacidades perdidas, como telepatia e levitação, que se apagaram após catástrofes do passado. E se aquilo que chamamos de alienígenas for apenas um reflexo dessas potencialidades esquecidas da própria mente humana? A seguir eu falo de um trecho do livro Revelations, Revelações, de Jacques Vallée, de 1991, mais revisado e atualizado em 2008. Ele diz: eu acredito que os OVNIs são fisicamente reais. Eles representam uma tecnologia fantástica controlada por uma forma desconhecida de consciência. Mas também acredito que seria perigoso tirar conclusões prematuras sobre sua origem e natureza, porque o fenômeno serve como veículo para imagens que podem ser manipuladas para promover sistemas de crenças que tendem à transformação de longo prazo da sociedade humana. Um mistério que paira na imaginação humana há muitos anos, o mistério dos objetos voadores não identificados e seus ocupantes, está voltando aos meios de comunicação com uma série de novas alegações. Esses objetos não apenas são vistos no céu e no solo, mas também teriam contato humanos e, em alguns casos, os abduzidos. O público reagiu a essas histórias com uma mistura de ceticismo, admiração e medo. A falta de dados confiáveis e a ausência de pesquisas sérias estão intensificando essa preocupação. Portanto, chegou a hora de reexaminar o fenômeno OVNI e reabrir os arquivos que tratam daquele antigo sonho da nossa civilização, de todas as civilizações, o contato com os seres alienígenas. Cada cultura procurou montar esse quebra-cabeça à sua maneira, e cada cultura contribuiu com algo para o grande conjunto de lendas, folclore e tradições que ligam a imaginação humana aos céus. Hoje, o ritmo acelerado da tecnologia precipita uma nova consciência da importância do problema. O público precisa de uma nova perspectiva, um novo paradigma em que o medo possa ser deixado de lado e o conhecimento possa prevalecer. Acima de tudo, ele precisa de mais fatos e diferentes perspectivas. A crença na visitação extraterrestre é praticamente tomada como certa em grandes setores da população, especialmente entre os jovens. Embora a hipótese do contato alienígena seja empolgante, justificada com base em observações contínuas de objetos voadores não identificados ou fenômenos, carrega o potencial de exploração e manipulação por alguns grupos que podem enganar com sua própria agenda oculta. Encontrei evidências perturbadoras de atividades sectárias, perigosas, ligadas a filosofias totalitárias. Continuei os meus estudos de OVNIs tentando encontrar algum padrão na distribuição de avistamentos. O resultado mais claro foi que o fenômeno se comportou como um processo de condicionamento. A lógica do condicionamento usa o absurdo e a confusão para alcançar seu objetivo, enquanto esconde seu mecanismo. Há uma estrutura semelhante nas histórias de OVNIs. Estou começando a perceber uma imagem coerente do fenômeno do pires voador pela primeira vez. Agora que cheguei à conclusão de que OVNIs podem ser um sistema de controle. Portanto, estou ciente de sua ligação com a consciência humana. Eu ainda acho que há uma tecnologia genuína em ação aqui na Terra, causando os efeitos que as testemunhas estão descrevendo.
mas não estou pronto para chegar à conclusão de que é a tecnologia de algum tipo produzida por seres espaciais. Portanto, temos que analisar o seguinte: há 3 aspectos evidentes no problema do OVNI. O primeiro aspecto é físico. Geralmente, o OVNI é percebido ao ocupar uma área no espaço, as pequenas dimensões, cerca de 10 metros, na forma de um fenômeno espacial, dentro da qual uma quantidade muito grande de energia é armazenada. Essa energia se manifesta por fenômenos de luz pulsada, de cores intensas, por outras formas de radiação eletromagnética, por micro-ondas que criam distorções do senso de realidade das testemunhas. O segundo aspecto é psicológico. É discutível se alguém viu de fato a tecnologia real que suporta o fenômeno. O que é visto e relatado é uma imagem, ou seja, a percepção de um OVNI por uma testemunha humana. Relatos de OVNIs mostram todos os tipos de efeitos psicofisiológicos das testemunhas, distorções de percepção, barreiras inconscientes e bloqueios mentais. Testemunhas também mostram evidências de sugestão e efeitos pós-hipnóticos. Então, a exposição ao fenômeno causa visões, alucinações, efeitos fisiológicos e mudanças de personalidade a longo prazo. O terceiro aspecto é social. A crença na realidade dos OVNIs está se espalhando rapidamente em todos os níveis da sociedade em todo o mundo. Livros e periódicos sobre o assunto aparecem a uma taxa cada vez maior. Documentários e grandes filmes estão sendo feitos agora por jovens da geração, OVNIs sendo mostrados, homens e mulheres jovens que nasceram logo após a Segunda Guerra Mundial e que cresceram com histórias de pratinhos voadores, que assumiram posições influentes na mídia e que então estão fazendo valer. As expectativas sobre a vida do universo foram revolucionadas por tais mudanças de crença no público. As atitudes políticas e econômicas também estão mudando. Muitos dos temas da contracultura de ontem podem ser rastreados até as mensagens no espaço provenientes dos contatos de OVNIs dos anos 50. Note, tudo começa a se expandir e intensificar ao término da Segunda Guerra Mundial. E isso não é coincidência. A experiência de um encontro próximo com o OVNI é uma provação física e mental devastadora. O trauma tem efeitos que vão longe, além do que testemunhas se lembram conscientemente. Novos tipos de comportamentos são condicionados e novos tipos de crenças são promovidos. As consequências sociais, políticas e religiosas da experiência são enormes se forem consideradas não nos dias ou semana após o avistamento, mas ao longo do período de uma geração. Será que tais efeitos sejam realmente pretendidos através de algum processo de condicionamento social? Poderia ser que tanto os crentes quanto os céticos estejam sendo manipulados? O público está sendo enganado e levado a conclusões falsas por alguém que está usando as testemunhas de OVNIs para propagar novas ideias revolucionárias? A facilidade com que jornalistas e até mesmo cientistas podem ser seduzidos à promoção indiscriminada de tais enganos é impressionante. Agora vamos ter um trecho do livro Close Encounters, Encontros Próximos, de Jason Reza Giorgiani. Ele começa com uma frase nada peculiar: per aspera ad astra. A expressão per aspera ad astra tem sido uma fonte de inspiração por séculos. Ela demonstra a ideia de que grandes conquistas não são facilmente alcançadas. Elas exigem esforço, perseverança e muitas vezes sacrifício. A frase foi utilizada em vários contextos históricos, incluindo como um lema em diversas instituições e organizações, refletindo a crença no valor da luta e da perseverança. Na Wikipedia podemos observar que per ardua ou aspera ad astra é uma variante uma da outra, é o lema da Força Aérea Real do Reino Unido e de outras forças aéreas do Commonwealth, como a Força Aérea Real Australiana, RAF, e a ex-Força Aérea Real Canadense, RCAF. O impensável aconteceu, pelo menos ao ponto de vista de qualquer um que tenha acompanhado a controvérsia em torno dos encontros próximos, Close Encounters, por mais de meio século.
usando uma nova tecnologia que substitui o objeto voador não identificado por fenômenos aéreos não identificados. Agora a sigla é UAP, tal como consta na página oficial da NASA. O governo dos Estados Unidos admitiu que os OVNIs são reais, de alguma forma. A comunidade de inteligência dos Estados Unidos e o Departamento de Defesa relataram oficialmente que aeronaves, as crafts, como eles falam, estruturadas, que parecem desafiar as leis da física e que superam qualquer coisa conhecida por ser fabricada por qualquer nação terrestre, incluindo os Estados Unidos, envolveram repetidamente pilotos e marinheiros militares americanos. O termo encontro próximo foi cunhado pelo Dr. J. Allen Hynek, um astrofísico que foi o cientista-chefe designado pela Força Aérea dos Estados Unidos para administrar o projeto Blue Book, embora ele eventualmente tenha discordado das conclusões da Força Aérea e tenha registrado que acreditava que um encobrimento estava ocorrendo na época. Hynek também foi o primeiro ufologista a usar a sigla UAP como sinônimo de OVNI em um relatório de 1953 publicado no Journal of the Optical Society of America, intitulado Fenômeno Aéreo Não Usual. Em seu livro de 1972, o UFO Experience, uma inquisição científica a dizer, Hynek desenvolveu uma escala de tipos de encontros próximos do primeiro ao terceiro tipo, que mais tarde foi expandido para incluir um quarto tipo. Encontros próximos do primeiro tipo são avistamentos de OVNIs. Encontros próximos do segundo tipo são casos em que um OVNI não é apenas avistado, mas há alguns efeitos físicos observáveis de sua presença ou contato próximo com a nave. Qualquer coisa, desde que a interferência com sistemas elétricos, digamos em um carro que para na estrada, até marcas no chão deixadas pelo trem de pouso de uma nave, material agitado ou abandonado por um OVNI ou tocando a superfície de uma nave. Encontros próximos do terceiro tipo são observações de entidades associadas a OVNIs. Finalmente, encontros próximos do quarto tipo são contatos diretos ou sequestros iniciados por essas entidades, nos quais uma pessoa levada a bordo de uma nave interage de perto com elas. A divulgação da sigla UAP em junho de 2021 foi limitada a encontros próximos do primeiro tipo. Apesar das evidências esmagadoras de encontros imediatos do segundo, terceiro e quarto tipo, está sendo feita uma tentativa de segregar esses aspectos do fenômeno OVNI e continuar a encobri-los, inclusive com ridicularização, assim como a realidade dos primeiros tipos de encontros fechados foi negada ou dispensada por funcionários do governo por décadas. O rebranding, a troca do termo OVNI para o AP, faz parte desse encobrimento. Agora, há um argumento muito bom para o motivo pelo qual pode fazer mais sentido usar a terminologia UAP, mas essas não são as razões pelas quais ela está sendo adotada, muito pelo contrário. Um dos melhores argumentos para renomear OVNIs como AP, fenômenos aéreos não identificados, é que a nova terminologia não é inerentemente preconceituosa em favor da hipótese extraterrestre, abreviada como ETH. No círculo de pesquisadores sérios de encontros imediatos, há muito se entende que há uma variedade alternativa à teoria extraterrestre e nem todas elas são consistentes com a definição dos fenômenos como objetos. Em resumo, as alternativas à interpretação comum de OVNIs como espaçonaves extraterrestres pilotadas por alienígenas de outro planeta são as seguintes. A primeira é que OVNIs são produzidos por uma sociedade terrestre oculta, uma civilização separatista que divergiu de outras. A segunda é que eles são interdimensionais, originários de versões paralelas da Terra. A terceira é que, intimamente relacionada a essa ideia e possivelmente inextricável dela, está a hipótese de que os OVNIs são máquinas do tempo e seus ocupantes são viajantes do tempo, potencialmente do futuro humano.
A quarta é que o fenômeno do encontro próximo representa o envolvimento com os sobreviventes de alguma civilização humana muito antiga e que por qualquer motivo se tornou subterrânea ou submarina e decidiu operar em sigilo. Isso é conhecido como a hipótese criptoterrestre. A quinta é que OVNIs não são objetos físicos. Eles são projeções psíquicas do inconsciente coletivo e os seres encontrados em associação com eles são semelhantes a fantasmas ou egrégoras, isso às vezes designados como hipótese ultraterrestre. A sexta é que estamos em uma simulação de computador e o que estamos tendo em encontros próximos são os avatares dos programadores que entram no jogo desde um mundo artificial com veículos que parecem desafiar a física porque não estão vinculados às regras do mecanismo de física codificado no programa. Então eles operam como hacks em um videogame e o mesmo pode ser dito para habilidades aparentemente sobrenaturais desses alienígenas putativos. Infelizmente, os proponentes duplicados da UAP, essa ideia da revelação dos UAP, estão usando sua reformulação de OVNIs para restringir a gama de possíveis interpretações, desconsiderando massas de dados que devem ser tomados como relevantes. Por outro lado, a tese que apresentarei aqui, diz Jason Reza Giorgiani, surgiu de um estudo de mente aberta e corajosa que examinou todos os vários tipos de dados relacionados e encontros imediatos. Isso me permitiu tirar uma conclusão em relação a essa hipótese extraterrestre e a todas as suas alternativas. A conclusão é que certos aspectos e todas as 7 hipóteses acima, incluindo a hipótese extraterrestre, são de alguma forma verdadeiros e que a complexidade do fenômeno desafia a explicação por apenas uma ou duas dessas alternativas. A verdade do assunto também é muito mais aterrorizante do que as conclusões que poderiam ser enquadradas dentro dos limites de qualquer uma ou outra dessas alternativas. Vamos começar com a alternativa 3, ou seja, a ideia de que OVNIs são máquinas do tempo. Quase ninguém contemplou essa possibilidade de maneira certa, de uma maneira que ofereceria uma chave para uma compreensão abrangente de todos os aspectos do fenômeno do encontro próximo. Em vez disso, a ideia foi tratada como uma novidade fascinante ou como um meio de descartar a teoria extraterrestre e negar que poderíamos ser contatados pela inteligência alienígena. A maneira certa de pensar sobre a possibilidade de que OVNIs sejam máquinas do tempo é situar essa hipótese no contexto da teoria da singularidade tecnológica. Essa teoria postula que o desenvolvimento tecnológico ao longo da história humana não pode ser representado com precisão como uma linha de tendência ascendente em um gráfico. Em vez disso, é uma curva que eventualmente dobra muito bruscamente e se transforma em um pico. Isso é chamado de singularidade. A compreensão, no final dessa curva, se deve à taxa exponencial de desenvolvimento tecnológico cada vez mais convergente, onde os avanços em uma área se tornam cada vez mais conectados aos avanços em outros domínios. A capacidade de manipular o espaço-tempo ao controlar uma singularidade artificial semelhante a um buraco negro seria a tecnologia mais definidora da singularidade, porque aqueles que a inventam poderiam acessar o futuro e todos os desenvolvimentos tecnológicos subsequentes. Então, o sistema de propulsão de um OVNI é baseado em energia de ponto zero, ZPE. Então, a tecnologia eletrogravítica que produz a energia de ponto zero também permite a manipulação do espaço-tempo. Que os OVNIs são máquinas do tempo é a chave para todo o enigma dos encontros imediatos. Considere o fato de que a singularidade tecnológica está destinada a ocorrer em algum momento da história humana. O aspecto mais significativo dessa singularidade não é nem a reengenharia genética do homem, nem a fusão cibernética com a inteligência artificial. Está em aproveitar a energia de ponto zero e, consequentemente, trazer o fim da história concebida como uma cronologia quadridimensional.
Então, esse avanço, ao proporcionar acesso ao futuro, também pode acelerar a aquisição de outras tecnologias de nível de singularidade. A tecnologia eletrogravítica de deformação do tempo espacial oferece àqueles que a inventam a capacidade de transcender a existência quadridimensional e começar a operar um hiperespaço de quinta dimensão. A engenharia ZPE, que é de ponto zero, é um epítome da singularidade tecnológica, porque o domínio dela pelo Overman, ou o super-homem, um homem superior, o homem além, significa dobrar o espaço cronológico, o espaço do tempo cronológico da quarta dimensão, 3 de espaço e 1 de tempo, no horizonte de eventos de uma relação que seria então hiperdimensional, 4 dimensões de espaço e 1 de tempo, com a história meramente humana. Esse é o maior evento de toda a história, porque não é mais estritamente sobre falar de história. Em vez disso, é a história que está dentro dela mesma. Bem, como você foi capaz de perceber, não há resposta simples sobre este assunto, e talvez o fenômeno seja parte da manipulação tecnológica, parte de projeção psíquica, parte mito moderno. Mas, como disse Hynek, o ridículo não é um argumento científico. Isso ele disse no seu livro The UFO Experience, de 1972. Lá ele mostra que o fenômeno deve ser estudado com rigor e não descartado com riso ou preconceito. Excelente para chamar seu público a uma postura crítica. Portanto, algumas perguntas-chave devem ser feitas. A primeira é: e se estivermos diante de um espelho cósmico e não de uma janela para outros planetas? Quem realmente ganha quando acreditamos cegamente em uma invasão extraterrestre? Será que o mito alienígena é o mito mais bem construído do século XX? O fenômeno pode ser físico, psíquico e social, tudo ao mesmo tempo? E se o contato não for com eles, mas conosco mesmos em uma janela hiperdimensional? Bem, como você viu, foi pensando em tudo isso, em como te responder essas perguntas, que eu preparei uma série de 3 webinários gratuitos. Portanto, conheça agora esse incrível conteúdo. Aula 1 de 3. O limite da realidade. O que se sabe sobre o fenômeno UFO? Os OVNIs representam um fenômeno desconhecido, mas real. Suas implicações de longo alcance nos levam aos limites do que consideramos conhecido e real em nosso ambiente físico. Talvez os OVNIs sinalizem a existência de um domínio da natureza ainda totalmente inexplorado. 2 cientistas coletam amostras de relatos de OVNIs, incluindo aqueles supostamente envolvendo humanoides, e descrevem os padrões percebidos no comportamento do fenômeno. Eles também estabelecem uma estrutura para estudos posteriores. Onde esses estudos podem levar? O que pode ser estudado e como? Qual é a natureza real do fenômeno OVNI? Ele se origina das ações de outras inteligências do universo? E se sim, onde e o que eles poderiam ser? O fenômeno OVNI tem uma explicação puramente física ou existe um vasto reino oculto que contém a solução? Aula 2 de 3. A origem. O mundo não é como você pensa ser. Deve ter havido uma única civilização de origem. Os cientistas da antiguidade entendiam as dimensões, os movimentos e as relações da Terra, da Lua e do Sol. Eles mediram o sistema solar e até entenderam como a velocidade da luz era integrada aos movimentos do nosso planeta. Suas conclusões vão contra tudo o que pensávamos saber sobre as origens do mundo moderno, mas as evidências são incontestáveis. Aula 3 de 3. Gênesis. Do cosmos à ciência antiga da criação contínua. Desde a antiguidade, existe a crença de que uma civilização avançada teria florescido na Terra, dominando uma ciência hoje esquecida. Em Genesis of the Cosmos, Paul Laviolette, PhD, resgata a ideia da criação contínua, mostrando que nada surge do nada. Tudo se transforma, se desmonta e se remonta em novos ciclos.
Platão já falava de povos que perderam seus conhecimentos após catástrofes globais há 11.600 anos. Essa visão revela que o cosmos é dinâmico, em constante regeneração, e que nossa própria imaginação de deuses, híbridos e alienígenas é parte desse processo eterno de recriação. Como você certamente percebeu, esses webinários irão revelar como o maior enigma dos céus pode ser, na verdade, um espelho de nós mesmos. Os maiores enigmas só se revelam para quem está atento. Portanto, clique no link ou no botão e entre para o grupo Select do WhatsApp. É lá que você vai receber todas as informações e garantir a sua participação gratuita nos 3 webinários. Não fique de fora. Até lá!